Olá, bem-vindo a mais um tempo de semeadura. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito Santo de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Assim, Pedro relembra na primeira carta às igrejas da Ásia Menor o propósito de Deus, sugerindo fé e confiança cega em Deus. Aqueles que eram convictos da ressurreição de Jesus Cristo estavam sendo perseguidos por essa crença. O texto também traz implícito o propósito que Deus tinha para a vida de Pedro, que abandonou a vida de pescador no mar da Galileia para ser um eficiente pescador de almas para Jesus Cristo. Uma vida sem propósito não tem sentido, é frustrante. Constantemente essa falta de propósito provoca uma tristeza sem razão aparente, provoca o sentimento de dias perdidos, é como estar à deriva em um barco sem comando. Mas assim que o propósito fica claro, por mais difícil que pareça o caminho, temos a convicção de estar indo em direção à felicidade. E em muitos momentos, de fato, a encontramos. Mas aqui deixo um alerta. O toque de Deus é sutil, então fique atento para senti-lo. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. De acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio de nossa união com Cristo. Paulo já dizia que, como tudo na vida, nada acontece por acaso. Na metade do primeiro século, quando escreveu a carta à igreja de Efésios, já tinha o entendimento de que Deus tem um propósito para todos. Os acontecimentos não são obra do acaso ou acidente de percurso. Se alguém disser que um fato significativo e relevante aconteceu na hora certa, porque era a pessoa certa no lugar certo, acredite, foi isso mesmo. Mas o que não foi dito é que algo só acontece pela graça de Deus. Estar ali naquele momento é uma bênção. Tudo faz parte do propósito de Deus e acontece como Ele planejou. Tudo, mas tudo mesmo, sem exceção, está nos seus planos para aquela vida. Então reveja suas competências, identifique suas habilidades e seus talentos. É provável que você tenha alguns que nem sabe. E se prepare, fique atento para as ações de Deus em sua vida. Quando você identifica uma oportunidade e ela se revela estar no propósito de Deus, entregue-se com fé e a confirmação virá, pois tudo passará a contribuir para o seu êxito. Você viverá períodos prósperos em crescimento e amadurecimento, pois é uma preparação para o que vem a seguir. Por volta de 730 a.C., o profeta Isaías levou um recado de Deus ao povo judeu na forma de analogia, uma revelação ao povo escravo com uma visão além do cativeiro da Babilônia. Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. Encompride as cordas da barraca e pregue bem as estacas, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O recado dizia que deveriam ter confiança em Deus. Estender suas fronteiras era enxergar a liberdade. E ao falar para encompridar bem as cordas e pregar bem as estacas, estava falando para intensificar a fé, pois o propósito era a reconstrução de Jerusalém pelo povo de Judá. Recados de profetas são atemporais. A palavra de Deus para quem nele confia ainda é a mesma, ter fé em seus propósitos. Quando você vive no propósito de Deus, à medida que os dias passam, sua visão se amplia, seus horizontes se alargam, sua perspectiva de mundo cresce dia a dia, seus conhecimentos aumentam e você se sente mais seguro para desbravar novos e ainda desconhecidos objetivos. Quando isso aconteceu em minha vida, quando entendi o seu propósito, passei a viver novas experiências, fui estimulado a buscar mais a Deus e a conhecer sua palavra, e assim surgiram novas competências e talentos agregados de mais responsabilidades. Minha mente permaneceu como era, porém, com a nova visão de futuro, passei a enxergar novas possibilidades no trabalho. Deus me recompensou com o carinho e respeito da pessoa que divido meus dias, e ressignifiquei o amor. Deus fomenta o equilíbrio entre nossas diferenças, sugere que um complemente a falha do outro e estimula a tolerância. As amizades passam a ser mais descomplicadas e transparentes nas atitudes. Enfim, procuramos viver da forma proposta por Jesus e esse é o sentido de prosperidade. A abundância de recursos, a riqueza, fartura, tudo isso também faz parte da prosperidade material e sua conquista é desejável e possível. Deus não recrimina quem a deseja, porém não faz parte do real objetivo para a redenção do espírito. Esse materialismo não é finalidade, mas consequência, o resultado de uma alma em prosperidade conquistada pelo combate à soberba, ao orgulho, à avareza, à ganância e outros sentimentos análogos e não menos destrutivos. Foi nesse sentido que Jesus disse: quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido.
As conquistas materiais devem ser usadas lembrando que foram concedidas por Deus para que quem as conquistou deve proporcionar o bem, porém devem ter muito cuidado para não se tornarem cativos dos êxitos materiais e do sucesso financeiro. O encantamento pelo sucesso leva à perda das conquistas concedidas por Deus em seus propósitos. É o primeiro passo para o distanciamento de Deus e estar próximo ao abismo das almas. Falando assim, parece que estou descrevendo uma figura do inferno de Dante, o trágico fim de um ser humano. Mas acredite, é real. São muitos os exemplos à nossa volta. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Corinto: assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. A frase de hoje é da poetisa Cora Coralina: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Encerro pedindo a Deus que lhe revele os seus propósitos, que ele seja sempre presente em sua vida. Curta e compartilhe esta mensagem e semeie a palavra de Deus no coração de outras pessoas.